Bom dia, crianças. Eu estou com muita saudade de vocês. Cada dia que passa, estou mais assim ansiosa para voltar para as aulas. Mas hoje nós vamos iniciar com a aula de português, estudo da língua. Nós vamos falar sobre antônimos, que é o contrário das palavras. Exemplo: longe, perto, escuro, claro, bonito, feio, triste, alegre, claro, escuro, branco, preto. Então, antônimos é o contrário da palavra. Por exemplo, eu estou triste, eu estou alegre, assim por diante. Agora, lendo e explicando, vocês terão mais conhecimento. Tenho certeza que vocês vão entender muito bem. Então, vamos lá, página 58, estudo da língua, antônimos. Releia uma frase do texto Os Viajantes e a Ursa. Lembra aquele texto anterior, né? Nós contamos a história sobre o viajante e a ursa. Então nós vamos continuar estudando sobre ele, sobre aquele texto. Iam dois viajantes por um caminho quando deram de cara com uma ursa enorme e faminta. Então, qual que é o contrário da palavra enorme e o contrário da palavra faminta? Enorme, o contrário é pequena. Faminta, o contrário é saciada. Então, a onça estava com muita fome, a onça estava com pouca fome. Assim por diante, leia essa frase com as palavras destacadas substituídas por outras. Iam dois viajantes por um caminho quando deram de cara com uma ursa pequena e saciada, foi o que eu acabei de dizer. Agora responda oralmente as questões. Que palavra substitui o termo enorme? Então eu já falei, pequena. Que palavra substituiu o termo faminta? Saciada. O que aconteceu com o sentido da frase com essas substituições de palavras? As palavras enorme, pequena, faminta e saciada são antônimas. Antônimos são palavras que apresentam sentidos opostos entre si. Primeiro, agora começa a atividade. Escreva antônimos para as palavras a seguir. Pequeno, vou falar só a primeira. Pequeno, ao contrário, pequeno é grande, enorme, imenso. Agora vocês vão fazer a B, forte, C, corajoso, D, esperto. Virando para a próxima página, que é a página 59. Atividades para casa. Primeiro, observe o par de palavras a seguir, descubra o enigma e complete os retângulos coloridos com as palavras. Então, vocês vão dar o antônimo das palavras de acordo com a cor dos retângulos. Por exemplo, eu vou falar só uma. Vocês vão observar, por exemplo, a palavra frio. Né? A palavra frio. Qual que é o contrário de frio? Vocês vão procurar a mesma cor do retângulo, que é o vermelho. O contrário de frio é quente. Assim vocês vão fazer os próximos retângulos. Passando para a próxima, leia as frases a seguir. Encontrei na rua um gato sujo, magro, pequeno, com pelo comprido e de cor branca. Então, qual que é o contrário de sujo? Limpo. O contrário de magro, gordo. O contrário de pequeno, grande. O contrário de comprido, curto. E a cor branca, preta. Então, vocês, de acordo com onde está em negrito, vocês vão copiar a mesma frase e substituindo o antônimo das palavras que estão escritas em mais escuro, preto. Então, vocês vão copiar novamente a palavra, reescreva a frase substituindo as palavras em destaque por seus antônimos. Vocês vão copiar essa mesma frase de cima e no lugar dessas palavras que estão escuras, né, preto, vocês vão colocar o contrário das palavras. B, assinale a imagem que corresponde ao gatinho da frase reescrita por você. Então, lembrando... o gato branco, né? Observando essa imagem, o gato branco, o antônimo é o que? Gato preto. Então, vocês vão colocar um xizinho na resposta certa. Passando para a próxima página, que é a página 60, leitura 2. Alguns amigos costumam trocar bilhetes. Vamos ler os bilhetes da Érica e Vera.
Então, eu sei que vocês conhecem bilhete, né? Quando vocês têm que dar algum recadinho para alguém, para mamãe, vocês deixam um bilhetinho, né? Se não tiver como entrar em contato através do celular, vocês poderão deixar um bilhetinho para alguém, um amigo, para mamãe, papai, para quem vocês tiver necessidade no momento. Então, vamos lá. A Vera escreveu um bilhete para a Érica, então nós vamos observar. A Vera escreveu um bilhete para a Érica. Então, o nome da pessoa para quem eu vou mandar o bilhete é em cima. Depois, a pessoa, se você que vai mandar o bilhete, por exemplo, para mim, para Lourdes, então meu nome é em cima. Assim que terminar o bilhete, vocês assinam o vosso nome, para mim saber de quem eu recebi o bilhete. Então, tem que prestar atenção. Aqui tem um exemplo. Érica, acho que por causa da tempestade não vou à sua casa depois da aula, tá? Se não continuar chovendo, vamos brincar amanhã. Vera, então a Vera que mandou o bilhete para a Érica, tem que prestar atenção. Todas as vezes que a gente manda um bilhete, tem que ter a data e o nome da pessoa que mandou e para quem mandou. Aqui tem um exemplo, vocês observam que aqui é a data, aqui embaixo a Érica respondeu o bilhete. Vera, combinado, minha mãe também ia ficar uma fera se eu fosse lá fora brincar com esse tempo. Fica para amanhã então, até mais. E aí ela assinou o bilhete embaixo, que foi a Érica que respondeu. Virando para a próxima página, estudando o texto, assinale as características de um bilhete. Então, o que o bilhete tem que ter? Apresenta uma mensagem curta, né, que não é uma carta, é um bilhete. Tem um ensinamento? Não. A linguagem é informal? Sim. Apresenta o nome de quem vai receber o bilhete, de quem escreve? Sim. É um texto de difícil entendimento? Não. Então, vocês vão marcar a resposta certa. Eu cheguei até a falar para vocês terem melhor conhecimento, para entender melhor. Então, assistam o vídeo certinho, a aula, que vocês vão conseguir responder com mais facilidade. Os bilhetes têm como principal função de contar uma história ou de comunicar algo? A 3, os bilhetes costumam ser assinados, sim ou não? Então, a gente vai mandar um bilhete sem assinar? É certo? Sim ou não? 4, que outros textos costumam ser assinados? Assinar-lhes. Então, quando a gente vai escrever uma carta, a gente tem que assinar. Uma receita culinária não tem necessidade, cartaz também não. Um telegrama tem que assinar para saber, né? Artigos de jornal e revista também, o e-mail também. A 5, quem escreveu o primeiro bilhete? Então, vocês vão voltar no bilhete, né, na página 60 e vão observar e responder. É muito fácil essa atividade, é só prestar atenção. Circule no bilhete de Vera a data em que ela escreveu o bilhete. Então, vocês vão observar. Érica colocou data no bilhete que escreveu para a Vera. Então, será que ela esqueceu de colocar? Então, vocês vão observar. 8. Na fala e em textos informais, costumam empregar algumas reduções de palavras. As palavras pra e tá são formas reduzidas de... Então, por exemplo, em vez de escrever para, eu posso escrever pra. Por exemplo, eu mandei pra Célia um bilhete. Eu posso escrever para Célia ou pra. O dia está de sol, ou o dia tá de sol. Então, quando a gente vai escrever carta ou bilhete, a gente poderá reduzir a palavra e que está também correta, né? Depende da palavra. No caso aqui é pra e tá. Comparando os textos, leia a tirinha a seguir. Então aqui tem uma tirinha de uma história em quadrinho. Vocês vão ler a história. O tema apresentado na tirinha acima refere-se ao texto da leitura 1 ou da leitura 2. Lembrando que a leitura 1 nós falamos sobre a fábula e a leitura 2 sobre o bilhete. Então prestem atenção. Virando para a próxima página, que é a página 63, essa página é muito interessante, é produção da escrita, né? Escrevendo um bilhete, então a gente teria que estar na sala para fazer essa atividade. Então vocês vão marcar um X, né? Que não tem como fazer aí só vocês. Então nós terminamos a aula de hoje.
Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos e beijos.